Olá meninas, tudo bom? Hoje é 30 de outubro de 2019, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 38º dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é o livro da sua vida. O texto-chave está em Salmos, capítulo 139, no versículo 16, mas eu vou ler depois o capítulo todo, porque tem bastante coisas maravilhosas aqui que o Senhor pode falar conosco. Vamos também ler outros textos, mas o tema de hoje é um tema que eu amo. Livros, né? Eu amo livros, eu amo ler e hoje Deus vai falar conosco sobre esse tema e eu desejo que você, quando terminar esse devocional, você esteja com o coração assim, primeiro, faminto por aprender a gostar de ler. Se você já gosta, você vai redobrar ainda a sua paixão pela leitura e também vai sair desse devocional com um ânimo, com uma visão diferente sobre a sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar no capítulo 39, versículo 1. Eu vou ler até o 17, depois eu pulo para o 23. Vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe o Senhor já penetra os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces, Senhor, todas. Tu me cerca por detrás e por diante e põe sobre mim a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Eu não posso atingir. Para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu vou fugir da sua face? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá também o Senhor está. Vou pular para o 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para o Senhor as mesmas coisas. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Muito bem. Os meus ossos não te foram coberto, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Esse é o versículo-chave desse capítulo, desse devocional, tá, irmãs? Que nossos dias foram escritos no livro de Deus e já foi escrito todos os dias antes que a gente viesse a viver eles. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se eu contasse, excederia os grãos de areia. Eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Agora vamos pular para o 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Irmãs, nós vamos falar hoje sobre o livro da sua vida. Eu quero que você imagine um livro, tá? Um livro precioso, um livro que está ali guardado em um lugar importante, um lugar seguro, porque é um livro de uma vida preciosa. Assim é a nossa vida, assim somos nós, né? Quando você lê o Salmo 139, irmãos, eu acho que eu tô com sono, viu? Tô embananando os negócios aqui, mas hoje eu tô com soninho mesmo. Tem tempo que eu não falo isso, né? Nas outras caminhadas eu sempre falava do meu soninho da manhã. Graças a Deus tem melhorado, mas hoje eu tô com aquele soninho da manhã. Mas vamos lá com a graça de Deus. Quando você lê o Salmo 139, e eu quero dizer para vocês, leiam sempre, quando você olhar para a sua vida e pensar, meu Deus, minha vida não faz sentido, tá difícil, vai ler o Salmo 139, você vai ver aqui o salmista explicando e falando, inspirado pelo Espírito Santo, de um Deus que teceu, né? Ele foi tecendo. Você sabe o que é tecer? Quem gosta de bordar, quem gosta de fazer crochê, fazer tricô, quem é um artesão sabe o que é tecer, né? Fazer algo com as suas mãos, todos os dias um pouquinho,
até que você veja a sua obra completamente concluída, assim é o nosso Deus. Ele foi tecendo aquele bebezinho, né, aquela substância ainda informe, como está dizendo aqui, e ele foi tecendo até que vira aquela coisinha mais fofa que é um bebê, né? Qualquer bebê no mundo é fofo, né, irmãs? Qualquer bebezinho tem a sua beleza peculiar, é algo muito singelo, é algo muito maravilhoso. Assim fomos nós, né, irmãs? Nós nascemos todas assim. E aqui está dizendo que Deus escreveu. Há um livro da nossa vida escrito por Deus. E há um livro da nossa vida escrito por nós. Agora, o que nós temos que descobrir nessa vida é o segredo de casar o livro de Deus com o nosso livro, né? E então, quando nasce uma criança, toda vez que irmãs, eu gosto tanto de cantar, assim, não canto não, viu? Pelo amor de Jesus Cristo, não acreditem nisso. Eu amo tanto música que cada frase que eu falo eu lembro de uma música. Então eu falei aqui, quando nasce uma criança, aí lembrei da música do Diante do Trono, né? Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri. Procurem aí no YouTube que vocês vão achar, quando nasce uma criança. Muito legal. CD infantil, eu amo música infantil. Então, nós temos que casar esses dois livros. O livro que Deus escreveu sobre nós e o livro que nós estamos escrevendo. O problema da vida entra aí, que nós vamos crescendo, a vida vai ficando complicada, ficando difícil. Satanás não é bobo, né? Satanás não quer que você cumpra o propósito de Deus, não quer que você vive os mistérios de Deus, então ele vai te desviando do livro original, do plano original. Então o que nós vamos aprender aqui hoje é que nós precisamos entender que o autor do seu livro é o dono da vida. E juntamente com você, né? Ele quer escrever esse livro juntamente com você. Agora, será que nós estamos escrevendo o nosso livro com o autor da vida? Ou você está dando autoridade para que as coisas ruins determine o capítulo da sua história, determine o capítulo do seu livro? Bom, para quem já gosta de ler, esse devocional vai ser super fácil de entender, né? Mas para quem não gosta de ler, quem não tem costume de ler, quem nunca ficou lendo alguns livros, não precisa ser muitos, né, irmã? Mas quem nunca teve costume de ler, não vai talvez entender a profundidade desse livro, desse devocional. Mas eu quero despertar vocês, comece a ler, porque um bom escritor, ele só escreve bons livros, porque ele leu bons livros. E você só vai escrever um bom livro na sua vida quando você tiver prazer de ler e começar pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, tá bom? Irmãs, então imagine hoje o livro. Como é que é o livro da sua vida? Como é que ele seria? Ele é chato? Ele é sem vida? Ele é cheio de lamúria? Ou ele é cheio de desafios, alegria, vitórias, gargalhadas, momentos felizes, vitórias nos momentos difíceis? Qual que é esse livro? Imagina que hoje lançou-se o livro da sua vida em todo o mundo. Imagina as bibliotecas, as livrarias, aí você fecha o olho e imagina aquelas prateleiras, aquelas mesas lotadas de um livro que acabou de lançar, o livro da sua vida, até o dia de hoje, né? Como que esse livro seria? Será que ele ia se tornar um best-seller, né? Best-seller é quando os livros são muito bons, tá no top de linha de mais vendido, mais comentado, mais falado. Ou será se ele ia ser um livrinho michuruco, pobre, né? Não estou falando pobre de dinheiro, pobre de qualidade, pobre de lições, porque um livro, o que é mais gostoso num livro é você aprender lições, é você viajar na história. Pode ser livro triste, pode ser livro difícil, mas que você entra naquela história e você vê vida, você tira algo de bom ali. Então, nosso livro da vida, ele tem que ser um livro motivacional, tem que ser um livro que as pessoas tenham prazer em ler esse livro. Você acha que pode escrever livro de cartas? Você acha que pode juntar um monte de carta e fazer um livro?
Sim, pode, né? Quem gosta de ler sabe disso. Então, nós vamos ler 2 Coríntios, no capítulo 3 de 2 Coríntios, no versículo 2 e 3. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 ao 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é o nosso coração. Aqui está dizendo, irmãs, que nós somos cartas vivas, lida por todos os homens. Todos os dias, irmãs, quando nós caminhamos, quando nós encontramos pessoas, quando nós relacionamos com nosso marido, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos pastores, com quem for, você está sendo lida. Então, o que nós precisamos? Nos alinhar, nós precisamos nos disciplinar. Sabe pessoas que chegam todo dia reclamando? Talvez ela nem é daquela forma realmente, mas ela já acostumou a passar aquela imagem. Então a gente precisa se reeducar. Você precisa revisar o livro da sua vida. Hoje você vai fazer o papel, irmãos, de editor, né? Um editor, ele revisa antes de lançar esse livro. Antes de lançar o livro, nós ainda temos tempo, irmãs. Nós ainda temos tempo. Se as pessoas leram você até hoje, revisa esse livro. O que é a imagem que eu estou passando? Eu estou passando uma imagem de uma mulher chata, futriqueira, fofoqueira, murmuradora, praguejadora, inconstante, indisciplinada. Muda, você ainda tem fôlego de vida, você ainda está vivo. Todos os dias é uma oportunidade que Deus nos dá de escrever no nosso livro. O dia que vocês compreenderem isso, irmã, de verdade, vocês vão entender a seriedade que é viver. Quando você vê uma planta, né, bonita, formosa, dá para fazer um paralelo com um livro, porque o resultado daquela planta bonita e o resultado de um livro não é o resultado de última hora, é o resultado do dia a dia. Então, se você quer transformar o livro da sua vida, é no dia a dia, no pouco a pouco, todos os dias. E aí você tem que revisar e observar qual é a imagem que você está passando. Sabe, se você é aquela mulher que chega correndo, estressada, né? Sempre cansada, estressada, eu tô fazendo, revisa, muda isso. Revisa, não, deixa eu ter postura. Não é você ser uma capa, não é isso. É você ser você verdadeiramente. Porque às vezes, irmãs, a gente começa a passar uma coisa que a gente nem é. Por exemplo, eu pareço mansinha assim, né? Quando eu falo, oi meninas, tudo bom? Mas eu não sou meio espivitadinha. Eu sou mansa em algumas áreas, mas pra falar, eu sou meio espivitada. Quando eu tô de TPM, então, irmã, parece que eu sou um furacão de nervosa. E não é bem assim, entendeu? Então, tem hora que o Espírito Santo fala assim, maneira um pouquinho, filha, nessa sua metralhadora ambulante, porque tem hora que você tá passando a imagem que você é muito brava, e você não é tanto assim. E tem hora que eu passo uma mensagem que eu sou tão mansa, e também eu não sou tão mansa assim. Então, a gente tem que ter um equilíbrio e passar realmente a sua essência. É estar presente. Uma vez eu fiz um devocional sobre isso. É você estar realmente presente no que você está fazendo. Sabe? Então, hoje, revise o livro da sua vida. Ah, irmãs, mas o meu livro teve muita coisa ruim. Você não sabe o que eu passei. Ótimo. Ótimo. Tem muita gente precisando ler momentos difíceis para tirar lições boas. Agora, você vai deixar esses momentos difíceis determinar os capítulos do seu livro? Ou você pode pegar aquele momento difícil e fazer um final, como é que fala? Um final assim, espetacular, um final que convida, um final assim bem com significado, com essência.
Porque nós estamos na escola da vida. Nós estamos na escola da vida, irmãs. E todos os anos, né, nós estamos escrevendo um capítulo. Todos os dias, todos os meses. Da onde saiu esse devocional, né? Eu gosto de contar como é que foi que saiu esse devocional. Bom, esse devocional saiu eu lendo um livro. Nesse verão, eu li um livro que falava sobre... eu peguei na biblioteca, achei a capa bonitinha, peguei na biblioteca. Esse livro falava que a mulher tinha começado o ano e ela tinha 3 desejos para fazer. Ela queria casar, ela queria comprar uma casa e ela queria melhorar a vida espiritual dela. E aí eu achei interessante que o livro ele era escrito, foi um ano, então ele era escrito em janeiro, ela escreveu o que aconteceu em janeiro, fevereiro, março, até chegar a dezembro. Eu gostei desse livro porque eu escrevo diário há muitos anos, né, que eu falei já com vocês, já há 20 anos que eu escrevo diário. E de uns anos para cá, não lembro quantos anos para cá, uns 5, 6, sei lá, o Senhor me ensinou que eu deveria escrever sobre os meses, né? Então eu tinha mania de pegar um diário, eu coloco os meus alvos para aquele ano, escrevo algumas coisas durante o ano, mas não escrevi assim dos meses, e no final eu fecho como é que foi o ano. Só que o Espírito Santo estava me falando assim, começa a escrever por mês, porque o que acontece é o seguinte, irmãs, muitas vezes você pensa assim, minha vida não tem nada interessante, irmã. Eu não vivi nada interessante, eu não vivo um livro. Você não vive porque você não quer. Está nas suas mãos para escrever ele todo dia. E o que acontece é que no dia a dia, as distrações do dia a dia nos rouba. E a gente tem uma memória muito fraca, a gente esquece das coisas. Então, às vezes, você viveu coisa incrível naquele mês, mas você não lembra mais. Porque a Bíblia também ensina que a concupiscência da carne, irmã, concupiscência da carne, dos olhos, ela é insaciável. A gente está sempre buscando querer coisas novas, buscando tentar nos satisfazer com coisas diferentes. Então, aquilo faz com que rouba os momentos. Então, quando você escreve, quando você começa a escrever, você começa a lembrar, nossa, eu vivi isso esse mês. Nossa, eu vivi aquilo. Nossa, aquele negócio foi legal. Coisa simples do dia a dia, talvez. Sabe? Eu tomei um café com minha amiga naquele mês, naquela semana. Coisa simples que você vai ver Deus moldando, tecendo sua vida, tecendo a sua vida. Então eu amei esse livro porque ela ia escrevendo. Ela escreveu o que ela queria naquele começo do ano. Ela foi escrevendo de janeiro até chegar dezembro, que quando chega dezembro, ela conseguiu resolver e realizar aqueles sonhos maravilhosos que ela queria, que para ela era impossível. Ela já era uma mulher de meia idade, acho que no livro ela já tinha uns 52, mais ou menos, e então assim, ela não tinha uma casa própria, ela estava sem um esposo, estava divorciada, e a vida espiritual dela também não estava indo muito bem, e ela queria repaginar aquelas coisas ali. E ela mesma fala, né, que na medida que ela foi escrevendo, que ela foi observando as coisas, que ela foi se abrindo, é que foi vindo as coisas para ela. Então, irmãs, quando você honra, quando você se abre, aquilo que você quer também se abre para você. Então, vamos lá. Vamos ler Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Até o versículo... Abacuque capítulo 2, versículo 1 ao 4. O que acontece, irmãs? Quando você vê praticamente todos os profetas, você vai ver muito essa frase. Escreve isso, escreve aquilo, levanta, escreve a visão, levanta, escreve o que eu estou te mostrando. Irmãs, se não tivesse homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra, nós não teríamos a palavra hoje. Então, livro, escrita, é tudo a ver com Deus. Você vê que desde a humanidade, desde o começo, né? Os judeus têm 5.000 anos que eles comemoram lá o tempo da criação do mundo. 5.000 anos de escrita. Os judeus têm muita coisa escrita. Eles têm o Talmud, que é um dos livros dele, que eu sou louca para ler, né? Que é como se fosse as regras do judaísmo, algumas coisas assim interessantes. E as outras civilizações também têm as suas coisas escritas, as suas histórias.
Então nós precisamos despertar isso em nós, porque o espírito da ignorância, o espírito da burrice, né, o espírito do entorpecimento, da apostasia, ele quer te ver topeira, irmã. Ai, gosta de ler, começa a ler, me dá um negócio. Vence isso. O que você faz da vida, irmã, que você não consegue ler um livro uma vez por ano? Pelo menos. Pelo menos. Ah, mas é que a vida é corrida, irmã. Você não faz nada, não? Você fica só pensando em ler? Não, a gente tem que se esforçar. Claro que já teve anos na minha vida que eu li um livro no ano. Já teve anos na minha vida que eu nunca li, que eu não li nenhum livro. Mas eu tive que me esforçar. E comece pela palavra de Deus. Comece pela palavra de Deus. Deus quer te revelar grandes coisas. Deus quer te ensinar grandes coisas. Irmãs, quando você vai lendo, você vai falando assim, meu Deus, o mundo não é só essa vidinha medíocre que eu vivo em volta de mim mesmo, olhando para o meu umbigo. Você vê que tem pessoas que Deus está fazendo, Deus está movendo. Às vezes pessoas que nem se diz cristão. Como foi esse livro que eu li. Ela conhece um pouco a Deus, mas ela ainda não sabe, não é uma mulher assim que foi a fundo, mas ela está indo a fundo porque ela se abriu. E esse livro foi a transformação da vida dela. Então, assim, se abra para coisas novas. Mas leia coisa boa. Também não vai ler Harry Potter, né, irmãos? Não vai caçar coisa que não condiz, não vai caçar coisas que vai te levar para mau caminho, mas leia coisas boas. Tem muita gente boa. Quando você se abrir, Deus vai trazer para você. Porque é o que eu falei, você só vai escrever um bom livro da sua vida, se você gostar de ler bons livros. A vida é assim. Se você pega uma pessoa de Deus, que Deus está usando, que Deus está fazendo, porque ela lê a palavra. Quando você lê, você vai saber como é que escreve. Você vai saber como é que escreve. Você lê sobre casamento, você lê sobre filho, você lê sobre finanças, você vai saber como escreve a sua história. Você vai te ajudar. A experiência do outro te ajuda. Então vamos ler aqui Abacuque capítulo 2. Por-me-ei na torre de vigia. Eu vou colocar-me sobre a fortaleza. Eu vou vigiar para ver o que Deus me diz. E que resposta eu vou ter para ele? Que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, crava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Irmãs, esse texto aqui está dizendo que Abacuque disse que é o que nós temos que fazer. Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou vigiar e vou esperar ver o que Deus tem para me falar. E eu vou ver qual é a resposta que eu vou dar para ele na minha queixa. E aí Deus fala com ele. Ele está ali esperando ver o que Deus vai falar. E o que Deus fala para ele? Escreve. Escreve a visão. Que visão, irmãs? Visão do seu sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu alvo? Escreve, começa a fazer diário. Mas não é diário. Eu tenho pavor de diário de gente que gosta de enfiar dentro do buraco negro e curtir a deprê. Sabe aquele povo que gosta de curtir uma deprê? Porque hoje amanheceu cinzento o dia. Eu estava pensando, me deu vontade de morrer. Eu detesto esse negócio, irmã, pelo amor de Deus. Você pode até escrever isso. Hoje acordou cinzento, mas o meu Deus é o sol da justiça. O sol brilhou na minha vida, me levantei e vi a face do Senhor e pronto. Bora pra frente. Porque se você começa a escrever coisa ruim, você começa a viver coisa ruim. Porque é um alinhamento da palavra, né? É o que a gente pensa, é o que a gente fala, é o que a gente escreve, é o que a gente vive. Então, se você tem esse costume, gosta de escrever coisa ruim, poemas lamuriosos, isso é até um dom da escrita, mas transforma esse livro aí, querida. Transforma esse livro para livro de vida. Porque ninguém aguenta esse negócio sombrio, não, tá bom? E você mesmo vai perceber que essa lamúria não te levou a nada, né não? Vamos lá.
Então é isso, nós temos que nos colocar na torre de vigia, ver o que Deus quer falar conosco e escrever. Escreve a sua vida todos os dias. Na hora que você for agir da maneira que você agiu a vida inteira, conserta. Pai, aqui está falando que o Abacuque falou assim, eu vou ouvir o que ele tem para me dizer e qual é a resposta que eu vou dar para ele. Muda essas respostas que você tem dado para o Senhor. Eu quero, para terminar, nós vamos ler Apocalipse capítulo 5. A palavra de Deus é um livro, o livro da vida, e ele termina falando do livro da vida, né? Em Apocalipse fala assim, vamos lá, capítulo 5, versículo 1 até o 10. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar esses selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para esse livro. E eu chorava muito, João, né, estava tendo essa visão. João disse, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, não chore, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto, eis que tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo, e entoava novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações, e para o nosso Deus constituíste rei e sacerdotes, e reinaram sobre a terra. Então, termina Apocalipse falando desse Filho de Deus poderoso, leão da tribo de Judá, que é digno de abrir o livro. Que livro? O livro da história. Você está vendo que Deus está dizendo aqui que esse livro é precioso demais e que estava guardado a 7 selos. Se Deus valoriza as coisas, irmãos, nós precisamos valorizar também. Nós precisamos entender que nós temos uma vida preciosa. Você tem que entender que você foi digno, que você tem que compreender que foi-lhe entregue uma dignidade de escrever o livro da vida com o autor da vida. Nós precisamos valorizar essa dignidade, essa autoridade, essa coisa maravilhosa que é poder ser participante, colaborador do autor, com o autor da vida, de escrever o seu livro. Mas às vezes, irmãs, né, vamos imaginar que hoje Deus escreveu, hoje a minha filha vai acordar, ela vai ser luz, ela vai transmitir o meu amor, ela vai ser uma mulher prudente, disciplinada, ela vai brilhar e todo o universo está lendo que ela é uma carta viva minha. Aí o que acontece? Aí você acorda e deixa tudo te dominar. Aí você já chuta o cachorro de manhã, já xinga o filho, minha vontade é sumir dessa casa, eu não suporto mais esse marido, meus pais não prestaram. Aí às vezes você até pode olhar para o céu e praguejar. Por que me botou no mundo? Que eu não sirvo nem para ser feliz, eu não tenho felicidade nesse mundo. E o nosso Deus de amor olha para a terra e fala, meu Deus, não foi isso que eu planejei para você, querida. Mas eu vou te dar uma chance porque eu te amo e amanhã é um novo dia. Quem sabe amanhã você amanhece melhorzinha, né? Amanhece o outro dia, Deus apostando em nós, Deus apostando em nós. E nós, quer saber a palavra que eu vou falar? Cagando no livro todo, né? Virou aquela porcaria de livro, como minha mãe de vez em quando fala essa porcaria. Virou aquela porcaria de livro. Esse livro barato, vagabundo, com uma capa fuleira, com umas fotos lascadas. Vamos transformar isso, irmãs? Vamos transformar, vamos fazer aquele livro bonito,
Se você não sabe do que eu tô falando, visita a livraria, vai ver aquele livro bonito. Você começa a ver, você vai saber quais são os livros bacana, bonito, livro que foi bem feito, livro que foi investido e que tem conteúdo, né? Porque às vezes também o livro tá bonito por fora e por dentro é uma porcaria, só capa, né? Vamos escrever um livro bacana da nossa história? Vamos lá, meninas, vamos escrever? Quem sabe nos nossos livros da vida vai estar contando sobre a caminhada de oração, né? A caminhada de oração me ajudou a fazer isso, fazer aquilo, né? Não por mim, mas pela palavra de Deus. Porque na minha história de vida, o que tem de gente que passou e deixou, que eu li a carta da vida deles e deixou marca no meu livro, não tá no gibi. E eu não escondo nenhuma, eu dou honra a todos que eu posso lembrar. Então, irmãs, tudo é um aprendizado. Até aquela pessoa difícil que passou pela sua vida, ela está colaborando para o seu livro ser melhor. Você olha para ela e pensa assim, opa, não vou ser como você. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, te alcance. Mas eu estou escrevendo uma história bacana aqui, querida, que eu não posso me comparar com essas coisas que você está fazendo, eu não vou aprender. E eu vou tentar escrever uma história bacana e quem sabe eu seja uma carta viva para que você possa mudar. Você já ouviu dizer que talvez a única Bíblia que alguma pessoa vai ler é a história da sua vida? Pois é, pensa nisso. Talvez o seu marido não conheceu o amor de pai, não conheceu o amor de uma mãe, e agora está tendo a oportunidade de conhecer você, não conhece o amor de Cristo. E o que ele está lendo na nossa vida como cristão? Né? Seu patrão que é ímpio, as pessoas que não conhecem a Deus, o que ela está lendo? O que ela está lendo na sua vida todos os dias? Vamos meditar nisso, que isso é bem sério, irmãs. Esse devocional não é brincadeira, não. Tá? É coisa séria. Deus quer transformar você num livro de honra. E existe um selo também no nosso livro. Nosso livro tem que ter selo. Nosso livro tem que ser precioso. Não pode vir qualquer um escrever um capítulo no nosso livro. Não. Nosso livro tem o selo. E o selo é o selo do Espírito Santo. Eu quero contar um sonho que eu tive há muitos anos atrás, acho que em 2008, 2009 mais ou menos. Eu sonhei que veio um anjo, me buscou, me levou numa sala e disse assim, espera aqui. Eu vi que a sala era uma sala cheia de livros, cheia de cadernos escritos, tinha umas prateleiras, tinha um balcão, ficava ali dois anjos atendendo. E quando chegou a minha vez, eu não sabia o que eu fui fazer ali, quando chegou a minha vez, um anjo foi lá na prateleira, pegou um caderno, abriu de frente para mim, começou a ler. E ele falou assim, você reconhece esse pedido? Você reconhece esse caderno? E eu disse, sim, é meu, foi eu que escrevi isso. E ele leu uns pedidos lá que eu tinha feito. Leu a data, ele falou assim, você reconhece esse pedido? Eu disse sim, é meu. Ele falou assim, olha, aqui é onde fica os livros, onde ficam os pedidos das pessoas. E hoje eu queria te dizer que esses 3 pedidos que eu estou lendo, todos eles vão ser atendidos. Eu fiquei maravilhada com aquele sonho, por isso eu continuei escrevendo cada vez mais. Então, irmãs, nós precisamos valorizar coisas que são eternas, coisas que estão ligadas no reino do céu. Tá? Flua, se você tem o dom de escrever, se você tem o dom de ler, se você tem vontade de escrever um livro, flua. E eu estou falando para mim mesmo, que já era para ter escrito um livro há muito tempo. Flua no seu dom. Se os devocionais estão saindo hoje, foi porque eu deixei Deus falar, foi porque eu parei para escrever, foi porque eu parei para ler, Irmãs, nem eu sabia que eu tinha colocado tanta coisa no meu bom depósito. Esses devocionais são 3 anos praticamente. Eles não nasceram de uma lidinha na Bíblia corrida. São mais de 20 anos, todo dia, devagarinho. E ler um livrinho, e ler outro livrinho. E eu fico arrasada porque a vida está passando e eu tenho lido muito pouco. Muito pouco. Eu preciso ler mais. Então eu preciso me desafiar a ler mais. Não por correr por conhecimento, não para competição de se leu muito ou leu pouco, porque eu descobri o prazer
de buscar conhecimento, de deixar Deus falar comigo através de um livro. Irmã, já teve livros de eu terminar de ler e falar assim, meu Deus, o Senhor desceu o céu nesse lugar, o Senhor trouxe experiência extravagante, o Senhor transformou minha vida. Esse livro mesmo que eu li foi tremendo, falou tanto comigo em tantas coisas. Então, assim, deixa Deus falar com vocês. Não fica nessa correria frenética, achando que você vai vencer no muque, né? Na força. Não. Para, quieta e sabeis que o Senhor é Deus. Bom, para terminar a síntese do dia, desculpa o prazer de ler. Só escreve bons livros quem leu bons livros. Seja parceira do autor da vida. Existe um autor da vida que te ama e que escreveu uma história para você. Uma história de paz, de vitória. Vai ter tribulação? Vai. Vai ter momentos tristes nesses capítulos da história? Vai. Mas tudo cooperando para o seu bem. Tudo que você vai olhar para trás e não vai ficar sofrendo pelo sofrimento em si. Mas você vai olhar para trás e vai ser até grato por aquela dor, por aquela dificuldade, porque você vai entender, foi por tudo aquilo ali que eu cheguei aonde estou chegando agora. Então seja parceiro do autor da vida. Não seja parceiro do inimigo não, irmãs. Todos os dias. Sabe, na hora que você vê que o inimigo quer te dominar numa área, Jesus me ajuda. Eu quero ser a sua parceira. O que o Senhor escreveu no livro da vida hoje, quando eu acordei? O que tem aí para mim? Eu quero caminhar alinhada com esse livro aí. Por último, dá uma revisada no seu livro. Dá uma revisada no seu livro. Como é que está o livro da sua vida? Como é que está o livro do seu casamento? O livro do meu casamento começou muito bem e hoje está uma tragédia. Muda, revisa, edita. Talvez não vai dar para apagar algumas coisas, mas dá para editar. Dá para fazer melhor, sabe? Então vamos imaginar novamente para terminar. Lançou-se o livro no mundo, em todas as línguas, em todas as livrarias, está lá o livro da sua vida, né? Escreve aí o nome, eu não sei como é que vai ser o título, inventa o título, né? Talvez uma grande aventura, uma mulher de fé, uma mulher de amor, do fracasso ao sucesso, sei lá, inventa o título do seu livro. Ou então talvez esse livro foi muito ruim, né? O livro das Lamúrias. Já pensou? O livro das Lamúrias de Rose. Misericórdia, né, irmãs? Mas sabe o que você faz? Dá uma ordem espiritual, né? Faz Jesus, manda os anjos pegar todos aqueles livros ruins que eu escrevi. Vão queimar aquele negócio todo, vão reeditar. O livro era das lamúrias, agora é os livros das glórias, né? Livro de glória em glória. Você reedita. Tira lições do que você devia ter aprendido e não aprendeu. É isso que o Senhor quer falar conosco hoje, tá bom, irmãs? Fiquem com Deus e que o Espírito Santo incendeie vocês para ser como os profetas que ficavam na torre de vigília, esperando o que Deus ia falar com você. E quando Ele falasse, você estivesse pronto para ouvir, obedecer e escrever. Eu tenho vários cadernos e eu falo assim, filha, antes de eu morrer eu vou entregar tudo para você. Isso aqui é um grande tesouro. Você já pensou, irmãs, você ler diários de grandes homens e mulheres de Deus? Diários do Wesley, por exemplo, né? Dos grandes avivalistas. Vamos escrever uma história, irmã. Vamos escrever uma história. Nós estamos aqui para brilhar a luz de Cristo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.